a bênção de viver a revelação. Vamos repetir comigo, irmãos? A bênção de viver a revelação. Amém. Ó Senhor Jesus. Vamos ler Efésios capítulo 3, versículo 14. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E depois nós vamos lá para o versículo 18 e 19, amém? Primeiramente o versículo 14, amém? Efésios capítulo 3, versículo 14, amém? Vamos lá. Por esta causa me imponho de joelhos diante do Pai. Agora vamos lá para o versículo 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amém? Senhor Jesus. Irmãos, essa semana o Senhor tem nos dado mais uma palavra de encorajamento. Para mim foi uma palavra que me renovou muito, né? Quando foi falado de vários pontos, né? Mas eu gostaria de aprofundar mais aqui em 3 pontos que me chamou muito a atenção, quanto às bênçãos, né? Falou da bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Espírito. Então, quando eu desfrutei esses 3 pontos, me chamou muito a atenção. Porque, olha, quando você começa a desfrutar da palavra, a gente vê que o Senhor realmente, Ele tem nos abençoado. A palavra fala que Ele nos abençoa com toda sorte de bênção espiritual. Eu gostaria de tocar nesse ponto aqui, porque muitas vezes nós queremos bênçãos que não são espiritual, né? Nós queremos bênçãos da terra, das coisas da terra. Ó Senhor, me abençoe que eu tenho isso. Não estou falando que isso você não pode pedir. Nós temos que realmente abrir a boca, né? E pedir ao Senhor, mas primeiramente, peça as coisas espirituais, amém? Se a gente for olhar todas as orações de Paulo, ele não tocou em nada material. Ele sempre pediu para os irmãos coisas espiritual. Irmãos, isso tem que ser a nossa oração pela igreja, amém? Quando você for orar para um irmão, ora nesse sentido: Senhor, ilumina os olhos do coração do irmão. Leva ele a compreender, né, qual é a largura, qual é a profundidade, né? Leva ele a tocar no Senhor. Leva ele, na sua oração, pega esse irmão e tire ele da esfera terrena e leve ele para a esfera celestial. Isso tem que ser a nossa oração. Não estou falando aqui que nós não podemos também pedir para a nossa família, pedir para as coisas da terra, para as coisas terrenas. Mas, primeiramente, vamos pedir as coisas espirituais. Porque a palavra fala que, quando nós buscamos as coisas do Senhor, Ele cuida das nossas, né? Isso é certo, né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Isso é maravilhoso, né? Então, quando falou dessas bênçãos, eu falei ao Senhor Jesus, me leva a realmente tocar nessas bênçãos. Mas não tocar de uma forma superficial. Né? Me leva a tocar através da fé, do portal que nos leva ao Senhor, é a fé. Acabamos de cantar um hino, né, que fala sobre a fé. Realmente, irmãos, sem a fé é impossível agradar a Deus. E sem a fé também é impossível você tocar nas coisas celestiais. Né? Então, essa semana tornou falar sobre a fé também, né? É um ponto muito importante. Então, para mim, viver essas bênçãos, né? Que está falando aqui que o tema é viver as bênçãos. Não é só a bênção de viver a revelação, ou seja, o Senhor está revelando para nós a cada dia, Ele revela algo na palavra dEle, mas nós precisamos viver essa realidade. Ou seja, há muitas bênçãos, mas nós precisamos tocar nessas bênçãos com realidade,
Ou seja, pegando a palavra do Senhor e trazendo para o nosso viver. Ó Senhor Jesus. E então a primeira bênção aqui é a bênção do Pai, né? Ficou bem claro para nós o que é a bênção do Pai. A bênção do Pai, irmãos, foi a primeira coisa que aconteceu no nosso viver cristão. Foi a bênção do Pai, que foi a escolha e a predestinação. Ali, ele fala que ele escolheu cada um de nós antes da fundação do mundo. Antes de tudo ser feito, o Senhor já estava com cada um de nós aqui no seu coração. Já estava sendo ali, cada um de nós já estava sendo abençoado, amém? Isso tem que alegrar o nosso coração. Nesta manhã você tem que estar alegre, porque você tem que lembrar, eu sou feliz e abençoado. O Senhor me abençoou, o Senhor me predestinou, Ele me escolheu. Irmão, você tem que ficar muito alegre nesse vídeo. Ó Senhor Jesus. E quando eu vi isso, eu me alegrei. Falei, ó Senhor Jesus, é a bênção que Ele me deu, Ele me escolheu, Ele me predestinou. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Mas essa bênção, irmão, essa primeira bênção e essa escolha e predestinação, não foi por acaso, tem um objetivo, né? Tem um propósito. O Senhor não nos escolheu e nos colocou aqui e pronto, não. Ele nos escolheu, nos separou e nos predestinou com um propósito e um objetivo, que é edificar a igreja. Ó Senhor Jesus, nesta manhã você está aqui, não é por acaso. O Senhor te chamou, te trouxe aqui nesta reunião, porque você é importante para Ele, e você foi abençoado nesta manhã. E você faz parte do corpo de Cristo. E nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui com um propósito e um objetivo. Fazer com que a edificação da igreja aconteça. E por isso, irmãos, através da fé, através do crer, que é muito importante, nós temos que crer na palavra, não pode deixar dúvida nenhuma atrapalhar o poder que há no Evangelho. Ó Senhor Jesus, porque a dúvida, irmão, ela nos leva a perder todas essas bênçãos. Por isso nós temos que crer de todo o nosso coração, através da fé. Senhor, eu creio que o Senhor me escolheu, o Senhor me predestinou, me separou, me colocou no viver da igreja para edificar. Eu não estou aqui por acaso. Irmãos, isso tem que estar claro para você e para mim. Ó Senhor Jesus, nós temos que sempre invocar o nome do Senhor e falar, Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Tem que estar alegre, satisfeito. Porque, irmãos, isso é algo grandioso, isso não é coisa pequena, não. Senhor Jesus, amém? Ó Senhor Jesus. Então você tem que se alegrar nesta manhã, e dizer assim, vamos falar junto aqui, uma frase muito importante aqui. Sou abençoado, escolhido e predestinado. Sou abençoado, escolhido e predestinado. De novo, sou abençoado, escolhido e predestinado. Ó Senhor Jesus, amém. Você tem que tocar nisso, irmãos. Tem que estar alegre. Ó Senhor Jesus. Irmãos, e essa bênção, não tem tristeza, não tem nada que vai tirar você do foco. Porque isso é grandioso, é algo tremendo que o Senhor nos deu. Essa bênção aqui é algo grandioso. E tem mais uma, não é só uma bênção não, são 3 bênçãos. Ó Senhor Jesus, tem a bênção também do Filho. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Mas primeiramente gostaria de ler com os irmãos Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. Para nós confirmar o que eu falei aqui primeiramente aqui, sobre a bênção do Pai. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo o bom prazer da sua vontade.
Tem tradução que fala desta forma, né? Segundo o bom prazer da tua vontade. Então, aqui a palavra mostrou para nós que realmente o Senhor nos escolheu e nos predestinou. Isso foi a primeira bênção. Essa bênção, ela foi a bênção do Pai. Agora nós vamos ver a bênção do Filho. A bênção do Filho, irmãos, é a redenção e encabeçamento. Eu gostaria de tocar num ponto muito importante. A redenção é algo que aconteceu, assim, realmente foi muito doloroso para o Senhor, não foi? Gerar cada um de nós através da cruz. Ali passou por todo o sofrimento, mas nos redimiu, né? E depois ele quer encabeçar, né? Aqui fala que a bênção para ser completa, nós precisamos passar pela redenção e depois ficar sobre o encabeçamento de Cristo. Mas tem algo que não acontece dessa forma. Normalmente não acontece, porque muitas vezes, irmãos, eu já passei pela redenção, graças ao Senhor. O Senhor me redimiu. Mas quando Ele quer me encabeçar, há uma barreira. O velho homem que está a mim, a natureza caída, a vida da alma, não aceita o encabeçamento do Senhor. Olha só, a primeira bênção, o primeiro ponto da bênção foi a redenção. Mas Ele quer encabeçar, irmãos. Graças ao Senhor eu tenho visto na igreja, né, nos irmãos, e o Senhor tem começado a encabeçar algo já. Ele já começou a encabeçar algumas coisas, mas ainda não encabeçou todas as coisas. Né? Então, essa bênção aqui, ela está aqui meio que incompleta, né? O Senhor, Ele quer completar a bênção. Mas nesta manhã tem que ficar claro para mim, eu não estou aqui vivendo em mim mesmo, eu sou encabeçado pelo Senhor. Senhor, encabeça a minha vida. Senhor, encabeça a minha família. Senhor, encabeça o meu viver da igreja. Senhor, encabeça o meu trabalho. Senhor, encabeça o meu viver social. Eu tenho que encabeçar todas as coisas, para que essa bênção do Filho possa ser completa. Ó Senhor Jesus, Ele quer fazer isso em cada um de nós, irmãos. Mas por eu viver muito em mim, por eu viver muito na minha vida da alma, achando que eu posso alguma coisa, que eu sei alguma coisa, o Senhor, Ele não acaba encabeçando da forma adequada, como deve ser encabeçado. Mas eu creio que o Senhor está trabalhando em nós. Ele começou uma obra em cada um de nós. E essa obra, irmãos, ela não vai ficar pela metade. Ele vai finalizar a obra. Então, eu quero encorajar você nesta manhã. Não fique triste por isso. Você recebeu a bênção do Pai. Está recebendo a bênção do Filho. Ó Senhor Jesus, se alguma coisa acontecer, que você fala, poxa, eu não consegui. Mas em você mesmo, você não vai conseguir mesmo. Você tem que depender do Espírito. Tem que viver e andar no Espírito. Para que o Senhor encabece todas as coisas, irmãos. Ó Senhor Jesus. E por isso Ele está fazendo essa obra maravilhosa em nós. Ele quer encabeçar. Ele quer colocar tudo debaixo dos seus pés. Tudo. É tudo, irmãos. Ele não quer deixar nada de fora. Ele tem que colocar tudo debaixo dos pés. Senhor Jesus. Vamos ler Efésios, aí mesmo em Efésios, capítulo 1, versículo 6. Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. O 7, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ó Senhor, essa aqui é a bênção do Filho. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, e essa bênção do Filho, se você for desfrutando aqui em Efésios, aqui, você vai ver que cada momento que você desfruta, você vai ver algo maravilhoso que o Senhor fez. Né? Uma delas um ponto é esse, uma ação segundo a riqueza da sua graça, que está no versículo 7 e 8. Segundo a riqueza da sua graça,
o próximo tópico é riqueza da glória, suprema grandeza do seu poder. Isso tudo o Senhor está fazendo em nós, irmãos. Mas para que Ele possa encabeçar todas as coisas. Então, isso aqui não é coisa assim simples. Não é simples. Se a gente for desfrutando do livro de Efésios, você vai ver que o Senhor, tudo o que Ele fez por nós foi algo grandioso. Isso tem que estar claro para mim, porque se eu vejo como simples, eu vou viver, eu não vou fazer da forma que eu devo fazer para agradar o Senhor. Mas se eu olho como grandeza, como algo grande que o Senhor fez na minha vida, eu vou valorizar. Ó Senhor Jesus, eu vou falar, então Senhor, a partir de hoje você vem me encabeçar. O Senhor já me redimiu, me encabece. Né? E Ele vai encabeçar. Encabeçar, irmãos, é governar a nossa vida. É ser primícias. É ser aquele que está em primeiro lugar nas nossas vidas, né? Aquele que está no comando, na direção. É isso que é encabeçar. E nós muitas vezes, nós deixamos o Senhor encabeçar nas coisas grandes. Nos planos grandes. Você tem um plano grande para fazer, aí você vai na presença do Senhor, é da tua vontade, é do seu querer. Mas as coisas pequenas que nós olhamos assim, falar isso aqui eu resolvo facilmente, isso aí você não deixa o Senhor encabeçar. E essas coisas pequenas que muitas vezes dá errado, e a gente fica frustrado. Por que deu errado? Eu sou bom nisso, eu sabia fazer tão bem feito, e o que aconteceu? E Ele vai permitir que isso aconteça, viu? Para você voltar e falar, ó Senhor, realmente eu preciso depender do Senhor. Eu preciso ser encabeçado por Ti. Senhor Jesus. Então, irmãos, é muito rico essa palavra dessa semana. Você tem que estar muito alegre, porque o Senhor está revelando cada dia mais para nós as suas verdades, a sua vontade, o seu propósito. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Tudo isso, irmãos, para nos tornar um povo. Eu até achei assim o falar do irmão aqui muito assim prático, né? Turbinado e intenso. Nós temos que ser aquele povo turbinado e intenso. O que quer dizer isso? O que é um turbinado? Um carro turbinado. Me fala aí, irmão Kelmar. O que é um carro turbinado? Forçado. Reforçado. Amém, amém, amém. Olha só. O que é intenso? Intenso é que não desiste fácil. Intenso. Tudo que você vai fazer na obra do Senhor, você pega com zelo e firmeza e faz. Isso é ser uma pessoa intensa. Vai vir as tribulações, vai vir as dificuldades, mas você não desiste. Né? Turbinado aqui, eu também lembrei daqueles carros, né, que tem turbinado ali, que anda pra caramba, tem velocidade. É aquela pessoa que realmente vai para frente. Vai avante, né? Não retrocede. Isso é turbinado. Né? Ó Senhor Jesus. Então, essa bênção do Filho, faz isso conosco, irmãos, através da fé, quando você pega essa palavra e desfruta ela, extraindo realmente o que a palavra é, ela leva você a ser turbinado e intenso. Nada vai tirar você do foco. Nada vai fazer você retroceder. Você vai ser aquele irmão ativo. Aquele irmão que quando o irmão falar, irmão, hoje nós iremos pregar o evangelho, fala, eis-me aqui, Senhor. Estou aqui, irmão. Não tem tempo duro, é com chuva, é com sol, é qualquer momento. Você está à disposição para cuidar dos irmãos, à disposição para pregar o evangelho, à disposição para servir na igreja, né? Servir junto com os irmãos. Está disposto a negar a si mesmo, a tomar a cruz. Isso é uma pessoa intensa, uma pessoa que vive intensamente a palavra do Senhor. Vive intensamente o evangelho. Ó Senhor Jesus. E essa bênção faz isso conosco. Quando eu pego essa, eu falo, Senhor, o Senhor me redimiu, agora o Senhor quer encabeçar todas as coisas. Isso é grandioso demais. Então você aí gera em você uma força, igual o irmão Cleomar falou, e você, nada vai tirar você do foco. Senhor Jesus. E uma das coisas, irmãos, que costuma nos levar a retroceder,
a desanimar, a ficar desencorajado, é o pecado, né? E é bem claro para nós que o Senhor deixou o precioso sangue dele para nos lavar, para nos purificar, para nos trazer de volta à presença dele. E muitas vezes, nós não usamos esse sangue da forma adequada. O pecado vem porque nós somos fracos, nós estamos à mercê de pecar, ninguém aqui ainda é santo, né? Nós estamos em aperfeiçoamento. Para o Senhor já somos santos, né? O Senhor já olha para nós como santos, separados. Mas na prática, ainda em mim, há coisas que eu erro sempre. E aí você fala, Senhor, eu não consigo deixar esse pecado. E por viver errando sempre, a pessoa vai desanimando, vai ficando desencorajada, e aí não consegue mais, talvez, nem reunir, nem nas reuniões, nem participar de nada da igreja. Porque o inimigo usa essas oportunidades para te acusar. Jogar na sua mente, ó, o que você fez. Esse é o cristão que você é? Uai, e as pessoas aí fora, como é que está te vendo? Ele começa a jogar seta na nossa mente. Irmãos, você tem que imediatamente se arrepender. Esse é o primeiro ponto. O arrependimento é o caminho que nos leva a Cristo. Você se arrepende e fala, Senhor, eu não quero mais viver nessa vida. E com certeza, irmão, se você se arrepender genuinamente, de todo o seu coração, aí, irmãos, esse pecado, isso que está te levando a pecar, não vai mais atuar. Mas eu preciso me arrepender e ir na presença do Senhor. Ô Senhor Jesus. Porque tem um versículo que nos deixa muito assim animado, né? Quando você estiver passando por essa experiência, lembre desse versículo. Que está lá em Romanos 5, né? Que fala onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você tem que lembrar disso. Senhor, eu estou errando, mas a sua graça é maior. Senhor, eu estou falhando, mas o Senhor tem graça para mim. O Senhor tem perdão para mim. Irmãos, que palavra essa semana? O Senhor tem falado muitos pontos. E esse ponto do pecado, que falou sobre o pecado, é muito importante. Nós precisamos lembrar desse versículo. Vamos ler ele. Ó Senhor Jesus, está lá em Romanos 5, versículos 20 e 21. Não poderia não deixar de ler esse versículo, irmãos. Quando você estiver passando por essa experiência, você lembrar dessa passagem bíblica, e pegar a sua Bíblia, abrir e ler e orar esse versículo. Ó Senhor Jesus. Romanos, capítulo 5, versículos 20 e 21. Amém? Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos de novo? Ó Senhor, veio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ó Senhor Jesus, superabundou a graça. Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, né, irmão? Então lembra desse detalhe. Fala, o Senhor tem graça para mim. O Senhor tem perdão para mim. O Senhor tem reconciliação para mim. Lembra disso. Na verdade, nós somos reconciliados já com o Senhor, né? Tudo foi pronto, irmãos. Tudo está pronto. Nós só precisamos tomar posse das bênçãos. Isso nós temos que fazer, tomar posse. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós sabemos que o Senhor pagou um alto preço por cada um de nós, né? Isso tem que estar claro para mim e para você. Eu não fui gerado de qualquer maneira, né? O Senhor, Ele pagou um alto preço, derramou seu sangue, deu a sua vida por cada um de nós.
Então, irmãos, quando você lembra disso, essas acusações que o inimigo fica fazendo, né, jogando essa seta na nossa mente, isso vai por terra, cai tudo por terra. Porque você fala assim, maior é o Senhor, e maior Ele fez por mim. Você tem que lembrar. Então isso aqui que eu estou passando aqui, esse pecadinho aqui, para o Senhor é nada, né? Então, irmãos, e aí o que acontece? Quando o inimigo vir te acusar, você fala, arreda Satanás, pronto, ele está jogado por terra. Porque você sabe que a graça do Senhor superabundou. Ó Senhor Jesus! Então, tudo isso que o Senhor fez, irmãos, tem um objetivo e um propósito. Fomos remidos, fomos libertos, né? Mas tudo isso é para a edificação da igreja. Nós não estamos nessa terra aqui por acaso. Nós estamos aqui para edificar a igreja. Isso tem que estar sempre claro para mim. Senhor, eu estou vivendo a vida da igreja, não estou vivendo aqui por acaso. Eu tenho algo para mim fazer, edificar o corpo dele, né? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de falar mais uma frase com os irmãos, para a gente ir emergindo na palavra, amém? A frase é a seguinte: se o pecado foi abundante em meu viver, a graça é superabundante, amém? Se o pecado foi abundante em meu viver, a graça é superabundante. Se o pecado foi abundante em meu viver, a graça é superabundante. Amém. Superabundante. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Lembra dessa frase, viu, irmãos? Na sua casa, fica lembrando. Se o pecado Senhor, se o pecado é abundante, a graça é superabundante. Senhor Jesus. Irmãos, quando nós entramos debaixo desse encabeçado do Senhor, de Cristo, essa segunda bênção, né, a bênção do Filho, redenção e encabeçamento. Quando nós estamos debaixo desse encabeçamento, nós somos intrépidos. Você não tem medo de abrir a boca para falar do Evangelho. Você não vai olhar para as pessoas, analisando as pessoas para depois pregar o Evangelho. Você vai ser intrépido. Você vai ser igual Paulo. Pregar para gentios e reis. Gentios e reis. Pessoas que você olha com os olhos naturais são superiores, né? E as inferiores. Você vai pregar para todos. Sabe por quê, irmão? Porque você tem total confiança que aquela palavra que você está levando é o Evangelho. Ele é o poder de Deus. Ele é capaz de mudar toda e qualquer situação. Ó Senhor Jesus. Então você não tem medo de abrir a boca. Você vai falar para qualquer pessoa. Porque eu já tive essa experiência de chegar e olhar para a pessoa, quando a pessoa está com a cara muito fechada, eu já... Isso daí não vai ser difícil falar do Senhor para ele, né? Mas quando você está no Espírito, irmãos, vivendo por fé, o justo viverá por fé, crendo no poder do Evangelho, você abre a boca, você fala. Você não perde oportunidade, você é intrépido. Isso porque você está debaixo do encabeçamento do Senhor. Não é você que está fazendo, é o Senhor que está fazendo. Ó Senhor Jesus. Outro ponto, você tem um moral elevado. Não é moral que o pessoal fala, eu já estou na moral, não é o moral humano não, viu? Esse moral, ele vem do encabeçamento de Cristo. Você tem moral, elevado. Você não vai já chegar para uma pessoa já com dúvida no coração, achando que aquela oração que você vai fazer não vai fazer efeito, não vai causar nada naquela pessoa. Você chega com moral.
Você fala, vou orar para essa família e essa família vai ser abençoada. Você fala com convicção. Isso é moral elevado. Alguém que olha para o alto. Não alguém que fica olhando para baixo. Você olha para o alto. Ó Senhor Jesus. Isso tudo está no encabeçamento de Cristo, irmãos. Quando nós estamos encabeçados por essa segunda bênção do Filho. Encabeçado pelo Senhor. Você é intrépido, você tem moral. Moral elevado. Ó Senhor Jesus. Outro ponto. E espírito forte. Senhor Jesus. Essa força, irmãos. Essa força, ela vem do Senhor. Essa força, ela vem do encabeçamento de Cristo. Então, olha como é importante deixar Cristo encabeçar a nossa vida. Encabeçar o meu viver, encabeçar o meu lar, encabeçar tudo o que eu vou fazer. Porque quando nós estamos debaixo dessa linha, desse encabeçado do Senhor, irmãos, o viver da igreja vai ser outro. A pregação do evangelho que eu fizer vai ser outra. Tudo que eu fizer para o Senhor vai ser outra coisa, vai ser de outro nível. Porque eu dependo do Senhor. Eu estou debaixo do encabeçamento do Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E tudo isso, irmãos, é originado da vontade de Deus. Por isso, sempre que nós oramos, né, eu gosto de falar, Senhor, eu estou pedindo ao Senhor por isso, mas seja feita a sua vontade. Né, tem que estar sempre lembrando disso. Não é a minha vontade que deve prevalecer. É a vontade do Senhor. E nessa semana falou sobre a oração. Quão importante é a oração. Eu encorajo os irmãos a estar participando das reuniões de oração. Graças ao Senhor, a igreja tem levantado para isso, mas ainda há muitos irmãos que não participam. Eu encorajo os irmãos a pagar um preço que não é fácil. É batalha espiritual, mas nessa semana mostrou para nós que a oração é muito importante. Então, é muito importante que a igreja esteja aqui em oração. Né? Todo mundo ali, invocando o nome do Senhor em oração. Porque, irmãos, uma coisa é orar eu sozinho, outra coisa é orar com o corpo. Quando eu oro com o corpo, o Senhor, ele age de uma forma totalmente com mais poder, parece que tem mais poder. Né? Porque é a igreja que está pedindo. Não é um irmão, não é um membro, é o corpo que está em oração. Por isso que eu encorajo os irmãos a estar na reunião de oração. Aqui é colocado muitos pontos, principalmente as coisas da igreja, as coisas espiritual. A igreja orando junto sobre as coisas espirituais, irmãos, acontece. A obra ela é concluída. Então, é muito importante nós estarmos juntos. Senhor Jesus. E a última bênção, irmãos, que eu vou compartilhar com os irmãos aqui, é a bênção do Espírito. Nós, essa semana, foi falado para nós a bênção do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito. Então, essa porção da bênção do Espírito, ela está bem voltada para a nossa história, a história de cada um de nós, né? Que quando você recebeu o Evangelho, você creu. Através da fé, você recebeu a palavra. E no momento, irmãos, que você recebe essa palavra, o Senhor te sela. E além do selar, vem o penhor, uma garantia. Então, quando eu recebi o Evangelho, o Senhor me selou. Eu imagino, igual os irmãos têm terra aqui, né? Separa ali o gado, o que você faz? Você vai com ferro e carimba. Esse é meu. Esse está marcado, né? Esse aqui ninguém tira da minha mão, não. Esse aqui é meu. E onde ele for, eu sei que ele é meu. Se ele sair daqui da fazenda e ir para a fazenda do vizinho, o vizinho vai falar, não, esse aqui não é meu, esse é do vizinho, isso é de Flávio, né? Isso é maravilhoso, né?
Esse selar, irmão, é muito importante, porque deixa uma marca e depois vem o penhor, que é a garantia. O irmão até colocou 2 pontos aqui importantes, que eu achei interessante, que o penhor é como se fosse um antigozo, né? É um antigozo. Hoje nós podemos desfrutar dessas bênçãos. Quando eu estou vivendo e andando no Espírito, debaixo do encabeçamento do Senhor, né? Eu toco de uma forma especial nas coisas espirituais. E aí o que acontece? Eu posso ter um antigozo do reino. Ainda não estamos no reino, mas nós podemos viver um pouco da realidade do reino dos céus. Ó Senhor Jesus, isso aqui é o penhor, o selo mostra que somos propriedade do Senhor. Ó Senhor, e o Espírito ele tem liberdade em nós, para trabalhar em nós. Olha só que coisa mais importante, né? Essa bênção do Espírito. Isso aqui, irmãos, foi quando o Senhor entrou na minha vida. Todos nós passamos por essa experiência. Você recebeu essa bênção do Espírito. E agora esse Espírito que está dentro de nós, né? Esse Espírito que está dentro de nós, ele está fazendo um trabalho em nós. Toda vez que eu permito, né? Que esse Espírito trabalhe em mim, ele trabalha. Senhor Jesus. A irmã até colocou assim também, é uma degustação, né? Você sente ali um pouco, como é, do sabor do que é o reino dos céus. Né? Não é assim quando você vai vender uma coisa, eu que trabalhei com queijo, gosto de costumar cortar um pedaço. Esse queijo é gostoso? É bom. É bom mesmo? É, toma um pedacinho, prova. O cara comia, rapaz, é bom mesmo. É só a amostra, não é o queijo todo, não, era só uma pontinha. Só para ele provar. E o Senhor está fazendo com nós hoje. Hoje nós só estamos provando essa pontinha, viu, irmãos? Mas não pode desistir, não. Não podemos desistir. O Senhor quer que nós obtemos totalmente o reino. Essa é a vontade dEle. Hoje nós estamos provando esse pouquinho. Todo dia o Senhor traz um pedacinho do reino. E você prova. Ah, mas que delícia, que coisa boa. Você vai lá na palavra, desfruta do alimento diário essa semana, o Senhor traz mais um pedacinho. Mais um. Oh, mas que coisa boa. Ó Senhor Jesus. Irmão, você imagina no dia. Você imagina quando você estiver reinando com o Senhor. É aquele versículo que fala que nem olhos viram, né? Nem os ouvidos ouviram. E jamais penetrou no coração humano. Amém, amém. Olha só. Esse versículo ele fala assim, ó, aqui está o queijo. O Senhor mostra, aqui está o queijo. Eu vou te dar agora só um pedacinho. Né? Então, é algo grandioso, irmãos. Então você vai desistir hoje? Não. Você vai deixar o pecado te desanimar? Não. Você vai deixar o encabeçado do Senhor de lado? Não. Ó Senhor Jesus, porque o que o Senhor tem para nós, irmãos, é grandioso. Ó Senhor Jesus, o que Ele tem para nós, irmãos, é algo que, quando todos nós, que a vontade do Senhor é que todo homem conquiste isso, né? Tenha esse acesso, mas infelizmente, muitos não terão. Eu não quero fazer parte dessa parte que não vai ter. Eu quero fazer parte daquele que vai ter. Isso tem que estar claro para você. Então, você precisa viver intenso. Você tem que ser aquele irmão turbinado, né? Ó Senhor Jesus, chamou, você está à disposição, está pronto. Irmãos, com certeza, se nós continuarmos nesse encabeçamento do Senhor, deixando a palavra trabalhar em nós, a palavra que nós recebemos, a palavra profética que dá direção, que dá luz,
que nos mostra onde nós iremos, de onde eu vim, onde eu estou, para onde eu vou. Irmãos, se nós estivermos focados, vivendo a vida normal da igreja, né, junto dos irmãos, ó Senhor Jesus, com certeza nós iremos chegar nesse dia e tocar nesse reino total, né? Total. Ou seja, você não vai comer só um pedacinho do queijo, você vai comer o queijo todo. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor por essa palavra, que o Senhor nos deu um coração simples, né? Um espírito quebrantado, para podermos tocar na palavra dele da forma que ela é. Ó Senhor Jesus, que nós tenhamos uma semana abençoada, né? Na presença dele. Ó Senhor Jesus, que os irmãos que não puderam vir hoje, né, na reunião, que o Senhor possa também estar guardando eles, né? Tocando na vida deles, abençoando a vida deles, levando a eles aí também provar, né? Degustar do reino do Senhor. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém. Irmãos, compartilhar de grupo em grupo, irmãos, ou de individual? Amém, amém. Irmãos, os irmãos podem multiplicar, né, em pequenos grupos. E vamos compartilhar essa palavra, dar mais uma ruminada. Ó Senhor Jesus.